Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo, então, a todas as irmãs, as pastoras, obreiras aí, a todos que estão em nome do Senhor Jesus, através dessa reunião abençoada, amém? Amém. Que Deus continue ministrando ao nosso coração no decorrer dessa reunião, através de cada oração, através de cada testemunho, através de cada experiência que está sendo compartilhada aqui, através dos instrumentos de Deus, porque tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. A palavra nos diz que por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas, amém? Deus colocou no meu coração uma palavra e eu quero repartir com você. Aqui para mim ainda é manhã, você deve estar na tarde, algumas irmãs aí da Europa é tarde, né? Aqui no Brasil ainda é manhã. Então, eu quero repartir com você no livro de 1 Samuel, capítulo 19, 1 Samuel, capítulo 19, que diz assim: falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar a Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: meu pai Saul procura matar-te. Acautela-te, pois, pela manhã, fica no lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai, no campo onde estás. Falarei a teu respeito a meu pai, e verei o que houver e te farei saber. Então, Jonatas falou bem de Davi. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes, amém? Da última vez que estivemos aqui cooperando com as irmãs, nós ministramos aí com os obreiros, ministramos sobre perseguição, sobre ciúmes, sobre inveja, ministramos sobre a história de José, todos conhecem o texto, todos conhecem a história de José. E, novamente, o Espírito Santo me direciona a ministrar sobre esta forma. O Espírito Santo nos traz novamente esse mesmo foco, a essa mesma mensagem que está falando aqui sobre perseguição, não apenas uma perseguição, mas uma perseguição de morte. Entenda bem, querido, a Bíblia vai nos dizer que Saul ali, ele foi inflamado de ira, ele foi inflamado de ciúme, e podemos dizer de inveja contra Davi, porque a Bíblia nos diz que as mulheres começaram a louvar, começaram a cantar, dizendo: Saul matou milhares, porém Davi matou 10 milhares. Saul não suportou ouvir esse cântico de louvor a Davi, ao qual honrava a Davi, e o seu coração se encheu de ciúme, o seu coração foi ali inflamado de ciúme, de ira, porque Davi naquele momento, aquele pequeno, aquele que não tinha nome, aquele que estava lá no campo, aquele que estava lá no anonimato, estava sendo honrado acima dele. E assim tem acontecido nos dias de hoje. A Bíblia vai nos dizer, o texto aqui vai nos mencionar, que a partir daquele momento, então, a Bíblia vai nos dizer que desde ali, que Davi começou a ser levantado por Deus. Por quê, querido? Porque Deus começa a levantar o homem, não é na vitrine. Deus começa a levantar o homem, não é ali na vitrine. Deus começa a levantar o homem, é lá no oculto, é lá no anonimato. Então, quando Davi estava lá no oculto, estava lá no campo, toda vez que ele matava urso, toda vez que ele matava leão, era Deus o levantando, era Deus capacitando, era Deus levantando Davi para uma grande obra. E muito mais ainda, quando naquele momento ele venceu o gigante Golias, Deus estava expondo ele perante todo o exército, perante toda a população. Deus estava expondo ele como próximo, como aquele que ele estava levantando e o próximo a ser honrado. Então o coração de Saul se encheu de ciúme, começou a se inflamar de uma grande ira e uma grande perseguição
para matar a Davi, a ponto de desejar matar a Davi. Quando Jonatas, o seu filho, ficou sabendo, ouviu da boca do seu pai essa ira, esse ciúme, esse desejo de perseguir Davi a ponto de morte, Jonatas, porque era muito apegado a Davi, era muito próximo, muito amigo, ele foi contar para Davi, mas não era uma fofoca não, era Deus direcionando Jonatas para ensinar a Davi. Existem certas situações da nossa vida que Deus vai permitir usar pessoas, situações, Deus vai usar para vir até nós, querido, para nos orientar, para nos dar ali um alerta, para que nós possamos vigiar. E foi isso que aconteceu. Deus estava usando nesse momento o próprio filho de Saul, Jonatas, para alertar a Davi, para levar uma mensagem de vigilância a Davi. Então Jonatas chegou até a Davi e disse para Davi: ó, meu pai quer te matar, meu pai está te perseguindo de morte, o meu pai está desejando a tua morte. E qual foi o conselho dele? O conselho dele não foi: vai lá, enfrenta meu pai, vai lá, você venceu o gigante, você venceu o urso, você venceu o leão, você é corajoso, a autoridade de Deus está contigo, vai lá, enfrenta meu pai. Não, não foi esse o conselho de Jonatas. O conselho de Jonatas foi: te oculta por um tempo, te esconde pela manhã, fica lá quietinho e deixa que eu vou conversar com meu pai. Eu vou repetir para você entender. Quando Jonatas chegou até Davi, ele não disse para Davi: você é corajoso, você é valente, você mata gigante, você mata leão, você mata urso, vai lá e enfrenta meu pai, vai lá e dá a mesma resposta, vai lá e mostra que Deus é contigo. Não, querido, o conselho de Jonatas foi: te oculta pela manhã, te esconde um pouquinho, fica quietinho um pouquinho lá, enquanto eu vou conversar com meu pai. Olha bem o que Deus está falando para você no dia de hoje. Deus está falando que ele vai nos dar estratégias de como agir, de como proceder em meio a perseguições contra a nossa vida, em meio a perseguições contra a nossa chamada, em meio a perseguições contra o nosso ministério. E vai haver vezes, sim, querido, que você não vai precisar enfrentar, resistir, mostrar autoridade, mostrar força, não, querido. Na grande maioria, você vai ter que te ocultar. Olha o que Deus está dizendo para você aí, em nome de Jesus Cristo. Em meio a essa perseguição que você está enfrentando, Deus está chamando você para se ocultar. Deus está chamando você para se esconder no quarto da oração. Deus está chamando você para vir ficar quietinho por um tempo, para vir ficar quietinho por um momento, nos pés do Senhor, aos pés de Jesus, com teu rosto no pó, porque em meio a essa perseguição aí, não vai adiantar você querer enfrentar, você querer mostrar força, você querer mostrar que Deus está contigo. Não, querido, deixa a voz do Espírito Santo trabalhar, deixa Jonatas trabalhar, deixa Jonatas ter com Saul. Olha o que Deus está dizendo para você. Nós estamos vivendo em meio a uma geração que a todo tempo quer mostrar que Deus é com ele, que a todo tempo quer mostrar: olha como Deus é comigo, olha como Deus me fez urso, olha como Deus me fez leão, olha como eu sou ungido, olha como a autoridade de Deus está na minha vida. Ei, não te levanta contra mim porque eu já venci urso, não te levanta contra mim porque eu já venci leão, não me persegue porque eu já venci gigante. Essa é a geração que nós estamos vivendo, mas Deus está nos dando uma estratégia diferente. Deus está dizendo no dia de hoje: quando Saul se levantar contra a tua vida, quando Saul desejar a tua morte, quando Saul te provocar, quando Saul te provocar para briga, sabe o que Deus está dizendo para você? Te oculta no quarto de oração, sai da vitrine por um tempo. Isso não é sinal de covardia, não, querido, é sinal de sabedoria, e é sinal
sinal de confiança em Deus. Aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, confia no papai querido. Ele tem a certeza que quem vai justificar é Deus, que quem vai pelejar a guerra dele não é ele, é Deus, que quem vai à frente é o general de guerra. Sabe o que Deus está dizendo para você? Em meio a essa grande perseguição que nós estamos vivendo, não é momento de ir para a briga, não é momento de aceitar provocação, não é momento de ir lá atrás de Saul e dizer: olha, eu sou ungido, eu tenho autoridade. Não faça isso. Deixa Deus mostrar que Ele é Deus na tua vida. Deixa Deus mostrar que Ele é contigo. Deixa Deus mostrar. O problema é que nós, por nossas forças, por nossa própria entendimento, nossa própria eloquência, nós queremos mostrar a Deus na nossa vida. Mas não é assim. A Bíblia nos diz que é Deus dá testemunho de nós. Então o conselho de Jonatas foi: meu pai quer te matar, meu pai está te perseguindo de morte, mas não vai lá, não aceita a provocação, vai lá, te oculta, te afasta, fica quieto um tempo e deixa que eu vou falar com ele. Oh, Rebaçondarai. Ana não aceitou a provocação de Penina. Ou você acha que Penina não provocava? Provocava sim. Mas Ana não se rendia à provocação de Penina. Olha com o Espírito Santo aqui, simbolizado por Jonatas nessa palavra, o amigo conselheiro, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, está nos aconselhando no dia de hoje. Deixa que eu vou falar com Saul, deixa que eu vou tratar com Saul, deixa que eu vou tomar essa causa. Não precisa você mostrar que eu estou na tua vida, deixa que eu mostro que sou contigo, deixa que eu vou mostrar que sou na tua vida. Não vai atrás de Saul. Irmão, tem pessoas, irmão, olha só, usadas pelo diabo só para nos tirar do centro da vontade de Deus. Elas nos provocam, elas se levantam contra a nossa vida, contra a nossa chamada, contra nosso ministério, só para nos fazer perder a paz, perder a tranquilidade, se mover do lugar que Deus nos colocou. E Deus está dizendo para você: não aceita essa provocação, não sai do lugar que Deus te colocou, não sai da posição que Deus te colocou. Você não precisa falar nada, quem vai falar por você é Deus. Quando Jesus foi levado perante lá Pilatos, quando Jesus foi levado perante o Sinédrio, o que foi que falaram para ele? Ei, é verdade que tu és o rei dos judeus? É verdade o que estão dizendo por aí? O que foi que Jesus respondeu? Tu o dizes. E silenciou. Jesus poderia ter dito: é verdade, sim. Eu sou o rei dos reis. Eu curo enfermo, eu levanto paralítico, eu ressuscito morto, eu dou vista ao céu. Jesus poderia ter dito, irmão. Mas Jesus silenciou. Oh, rebaçondarabachandarai. Porque, infelizmente, irmãos, pessoas que estão dominadas pela ira, estão com seu entendimento ali bloqueado, estão cegas. Aleluia. Quanto mais você tentar explicar, pior vai ser. Porque elas não estão no mesmo espírito. E entenda bem, querido, quando dois irmãos em um mesmo espírito conversam, dialogam, ali o Espírito Santo testifica, porque os dois estão em um mesmo espírito, em um mesmo pensamento. Agora não tem como dialogar, não tem como conversar com aquele que está cego, com aquele que está com seu entendimento bloqueado, com aquele que está dominado pelo ciúme, pela inveja, pela ira. Não tem conversa. Deus está dizendo para você: não dá assunto para
conversa, gente. Não dá assunto para Satanás. Não dá assunto para o diabo. Te oculta. Vai para o quarto da oração e deixa que eu vou falar. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que então Jonatas foi ter o seu pai Saul. Foi conversar com ele. Só que Jonas começou a falar bem de Davi. Em outras palavras, começou a aplacar o ciúme de seu pai. Começou a aplacar a ira de seu pai. Começou a apaziguar. Ele começou a apaziguar aquele ciúme, aquela ira. Ele começou a apaziguar, falando bem de Davi. Vamos para a segunda revelação do Espírito Santo nesta palavra aqui. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Não seja alguém que chega até Saul e coloca mais lenha na fogueira. Eu vou usar essa expressão para você entender. Não seja alguém que chega até Saul e começa a inflamar essa fofoca, essa contenda, esse ciúme, essa inveja, essa ira, essa porfia, esse sofisma. Não seja alguém que inflama, mas seja alguém que começa a apaziguar. Oh, glória a Deus, aleluia. Seja alguém, querido, que quando ouve Saul falar mal de Davi, você não inflama mais, você não acrescenta mais, não, você apazigua, falando bem de Davi. Infelizmente, existem pessoas, irmãos, que não vigiam nessa parte, não vigiam nessa área aí, e acabam abrindo brechas para o diabo entrar. Por quê? Porque sempre vai haver um Saul falando mal de Davi para você. Olha o que Deus está dizendo. Sempre vai haver um Saul falando mal de Davi para você. Sempre vai haver um Saul atacando reputação, atacando ministério, atacando o nome, lembrando do passado, acusando o pecado, acusando falhas e por aí vai. Sempre vai haver. E se nós não vigiarmos, quando menos nos damos conta, irmão, a gente está falando junto com Saul. A gente está dizendo assim, é verdade. Ele começou ontem e já está achando que vai tomar teu trono. É verdade. Ele começou ontem e já está achando que está acima de ti. É verdade. Então, se a gente não vigia, querido, a gente começa a desejar o mal de Davi junto com Saul. Se a gente não vigia, a gente começa a desejar a morte ministerial de Davi junto com Saul, mesmo sem conhecer Davi muitas vezes. Quantas pessoas que estão desprezando Davi sem ao mesmo conhecer a sua trajetória, sem ao mesmo conhecer a sua história de vida, sem ao mesmo conhecer os seus sofrimentos, o preço que ele pagou para chegar onde Deus colocou ele. Não conhece nada disso, irmão, mas está odiando, está perseguindo, está falando mal. Por quê? Porque deu ouvido para Saul, que ao invés de ele apaziguar, quando Saul chegou no seu ouvido dizendo, vou matar ele, ele não pode, ele começou ontem, ele é pequeno, e por aí vai. Ao invés de quando ele ouviu essas palavras, ele apaziguar e falar bem de Davi, o que é que ele fez? Ele inflamou mais ainda aquela fogueira. É Deus falando conosco no dia de hoje. Meu Deus. Oh, rebasson, ribandeia, vasson, carabandarebasson, carabaixandaramai. E isso tem tomado conta das nossas igrejas, irmão. Seja no Brasil, seja na Europa, seja onde for, no planeta Terra, isso tem tomado conta. Porque sempre vai haver um Saul falando mal de Davi. Porque ele foi rejeitado por Deus e não aceita a rejeição. E Deus rejeita assim, querido. Se tiver desobediência, se Deus falar e não se consertar, Deus rejeita sim. O
Deus de amor, mas é Deus de justiça. E a gente precisa aprender, querido, a conhecer só não o Deus de amor, mas também o Deus de justiça. Oh, Rebasondarai. E quando se desvia do propósito, Deus rejeita mesmo. Qual era o propósito de Saul? Era ser direcionado por Deus, mesmo que a escolha tenha sido de homens, e Deus tenha permitido a sorte cair em Saul e ele se tornar rei. Mas era julgar com justiça o povo, era obedecer a voz de Deus, e ele não obedeceu. Deus mandou matar todos os amalequitas, ele foi lá, reservou o melhor do gado, conservou o melhor do gado, não matou o rei. Isto é, obedeceu por parte, obedeceu só aquilo que convinha. E deixou aquilo que ia satisfazer ele com a desculpa de não. Eu deixei o gado que é para sacrificar para Deus. Isso está acontecendo, irmãos. Muitos estão querendo obedecer a palavra de Deus por parte, só aquilo que agrada, só aquilo que convém, e estão satisfazendo os seus desejos da carne e ainda usando a desculpa de que não, é para sacrificar para Deus. Foi o que Saul fez. Então ele se desviou do propósito. Saiu do centro da vontade que Deus tinha colocado ele. E Deus rejeitou. Então sempre vai haver pessoas, irmãos, que saem da direção de Deus. Que estão fora da direção de Deus. Que já foram rejeitadas porque estão fora do propósito. E estes tais vão se levantar contra Davi, sim. Não vão aceitar que alguém pequeno, sem nome, o menor da casa, lá do anonimato, seja levantado para ocupar uma posição que antes era dele. Uma posição de autoridade, uma posição de honra. Não vão aceitar. Então eles vão falar mal de Davi, sim. Vão desejar a morte dele, a morte ministerial, sim. Ei, essa chamada não pode ir para frente. Essa porta não pode se abrir. E aí começa a criticar a mensagem que prega, começa a criticar a forma que prega, começa a criticar a maneira que louva, a forma que louva, e por aí vai. Mas sabe o que a Bíblia vai nos dizer? No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Quem é filho de Deus, ele é pacificador. Ele não inflama a fofoca, ele não inflama a contenda, ele não inflama disse que me disse, ele não inflama a perseguição, ele não coloca mais lenha nessa fogueira aí, mas ele é pacificador, ele apazigua, porque ele é filho de Deus. Aleluia, Deus. E o que Jonatas fez? Para apaziguar, para aplacar aquele ciúme ali, a perseguição de morte, o que foi que ele fez? Ele falou bem de Davi. Está mais do que na hora da gente aprender a falar bem uns dos outros. A falar bem uns dos outros, irmão. A não maldizer, mas a bem dizer. Aleluia. Todos nós somos dotados de defeitos, falhas, imperfeições. Mas todos nós também somos dotados de qualidades, virtudes. Quando alguém lembrar o defeito e a falha de Davi, você lembra ele da sua qualidade e da sua virtude. Aleluia. Está mais do que na hora de em nossos lábios ter as palavras, aleluia, para abençoar, aleluia, para dizer não, aquela irmã ali, aquela irmã é guerreira, aquela irmã é de oração, aquela mulher é mulher de Deus, aquele homem lá, não, aquele homem é compromissado com a palavra, é valente, é humilde, é servo de Deus. É estas as palavras que tem que estar na nossa boca, querido.
falar bem do nosso irmão, falar bem do nosso próximo, falar bem do nosso amigo, falar bem do nosso familiar, falar bem do obreiro, bem da obra, bem do pastor, porque se nós que nos dizemos filhos de Deus falarmos mal, o que dirá o mundo? Rebaixou Taramandarai. Não, se eles que são de lá, se eles que são da fé falam mal, se degladeiam entre eles, aí mesmo que eles vão tripudiar, irmãos. Então, a gente está pecando nessa parte aí. A gente está errando nessa parte aí. Em 2 motivos. Primeiro, início da mensagem que ministramos. Estamos querendo ir para a briga quando é momento de silenciar. Estamos querendo dar resposta quando é momento de se calar. Estamos querendo mostrar que Deus é conosco quando quem tem que mostrar é Deus. E segundo lugar aí, estamos inflamando a Saul quando deveríamos apaziguar, quando deveríamos pacificar. Amém? Que Deus continue falando ao seu coração, que Deus continue ministrando na sua vida e naquilo que eu fui limitada, que o Espírito Santo de Deus continue abrindo o teu entendimento e falando com você. Amém, pastora? Amém, minha irmã.